Justin Schmidt era entomologista, um cientista sério com décadas de experiência no estudo de insetos venenosos. E ele tomou uma decisão que a maioria das pessoas consideraria insanidade. Deixou insetos o picar de propósito. 150 espécies diferentes, sistematicamente, para criar a escala de dor mais completa já produzida pela ciência. Ele descreveu cada picada com a precisão de um poeta e a frieza de um cientista. Abelha, como uma faísca de cigarro numa ferida aberta. Maribondo, rico, picante e tão satisfatório quanto esmagar uma uva. Formiga de fogo, como andar sobre brasas vivas. Mas havia uma que ele descreveu diferente de todas as outras. Uma que o fez pausar antes de escrever. Uma que colocou no topo absoluto da escala a única que recebeu a nota máxima. Ela tem 2,5 centímetros. Vive na Amazônia. É chamada de formiga-bala, porque quem leva a ferroada diz que é como levar um tiro. Bem-vindo ao Código da Selva. Hoje deciframos a formiga-bala. O índice de dor de Schmidt não foi criado num laboratório estéril com instrumentos de medição. Foi criado no campo, em florestas tropicais, com o corpo do próprio pesquisador como instrumento. Não em laboratório, no campo, com o próprio corpo. A escala vai de 1 a 4. A maioria das picadas de insetos fica entre 1 e 2. A abelha doméstica, aquela que as pessoas mais temem, é um 2, dolorosa, mas passageira. O maribondo alcança o nível 3, intenso, mas tolerável para a maioria dos adultos. E então existe o nível 4. Em toda a escala, com todas as espécies testadas, apenas 2 alcançaram o topo. A formiga tocandira, conhecida em inglês como bullet ant, a formiga-bala, e a vespa vermelha do Pará. Em 150 espécies testadas. A descrição de Schmidt para a formiga-bala é a mais elaborada de todas as que ele escreveu. Pura, intensa e brilhante. Como caminhar sobre carvão com um prego de 3 polegadas enfiado no calcanhar. Outros pesquisadores que repetiram o experimento usaram comparações diferentes, mas todas convergem para o mesmo ponto. É uma dor que não permite ignorar. Não permite continuar o que estava fazendo. Não permite pensar em outra coisa. Ela toma o sistema nervoso inteiro e exige atenção total. E dura até 24 horas em seu relógio. Por isso, na Venezuela, ela tem outro nome: La Hormiga de las 24 horas. A formiga das 24 horas. Uma que você não esquece enquanto o relógio não zera. Para entender por que a formiga-bala dói mais do que qualquer outro inseto, você precisa entender o que o veneno faz. Não onde é injetado, mas onde age. A maioria dos venenos de insetos funciona localmente. Eles causam inflamação, dor e inchaço no ponto da picada. O sistema nervoso registra o dano, envia o sinal de dor e, com o tempo, o corpo controla a situação. A poneratoxina é diferente. Ela não fica no local. Ela entra na corrente sanguínea
e age diretamente sobre os canais de sódio das células nervosas. Os mesmos canais que controlam a transmissão de impulsos elétricos em todo o sistema nervoso. O que isso significa na prática? Que a dor não é localizada. Ela sobe pelo membro afetado, alcança o tronco. Em casos de múltiplas picadas, pode afetar o corpo inteiro. Vítimas relatam espasmos musculares incontroláveis, taquicardia, sudorese intensa, náusea e, em casos extremos, paralisia temporária dos membros. É uma neurotoxina paralisante, não tão potente quanto a batracotoxina do sapo-dardo, em termos de letalidade, mas extraordinariamente eficiente em algo específico: produzir dor prolongada e generalizada sem causar dano permanente ao tecido. É como se a evolução tivesse projetado um sistema de alarme que não mata, mas que garante que qualquer predador que ouse perturbar o formigueiro aprenda a lição de forma tão intensa que nunca mais repita o erro. Uma defesa perfeita, não letal, apenas inesquecível. Mas a formiga-bala não é apenas um ferrão, é uma sociedade. Uma colônia de Paraponera clavata, nome científico que vem do latim que carrega lança, pode ter até 3 milhões de indivíduos organizados em torno de uma única rainha que pode viver mais de 20 anos. É uma das rainhas de formiga com maior longevidade conhecida entre as espécies tropicais. O formigueiro se estende verticalmente, com câmaras que podem chegar a metros de profundidade, protegidas da chuva, de predadores e da variação de temperatura. Cada câmara tem função específica: berçário para larvas, câmara de armazenamento de alimento, câmara de fungos cultivados, câmara da rainha. As operárias que carregam o ferrão temido são as que saem para forragear. Elas percorrem até 100 metros de raio do formigueiro em busca de néctar, insetos e matéria orgânica, e retornam seguindo trilhas químicas que a colônia mantém com precisão milimétrica. O que mais surpreende pesquisadores é a capacidade de resposta coletiva ao perigo. Quando uma operária é ameaçada, ela libera feromônios de alarme que mobilizam centenas de companheiras em segundos. Uma perturbação no formigueiro pode desencadear uma resposta de milhares de formigas simultaneamente. E todas carregando o mesmo ferrão. Todas com a mesma poneratoxina. Todas com a mesma instrução genética: defender o que é delas a qualquer custo. Mas existe um uso da formiga-bala que vai além da biologia e que é, ao mesmo tempo, o dado mais assustador e o mais fascinante deste episódio. O povo Sateré-Maué, que vive na região amazônica entre o Brasil e a Colômbia, tem um rito de passagem que praticam há séculos. Um ritual que transforma um menino em guerreiro e que usa a formiga-bala como instrumento central. O processo começa semanas antes da cerimônia. As formigas são coletadas e sedadas com uma erva específica. Ainda anestesiadas, são tecidas em luvas feitas de folhas.
com os ferrões voltados para dentro. Centenas de formigas por luva. Quando as formigas acordam, a luva está pronta. Na cerimônia, o jovem, geralmente entre 12 e 14 anos, veste as luvas e mantém as mãos dentro por 10 minutos. 10 minutos com centenas de ferroadas de formiga-bala simultâneas. O ritual se repete várias vezes ao longo dos anos. Alguns relatos falam em 20 repetições antes que o jovem seja considerado guerreiro completo. A lógica não é a crueldade, é a calibração. O sistema nervoso que aprende a funcionar sob dor extrema, sem colapsar, se torna, segundo a tradição, mais resiliente em combate e em caça. Pesquisadores que observaram o ritual documentam que jovens que passaram pela cerimônia múltiplas vezes desenvolvem uma tolerância notável à dor. Não por insensibilidade, mas por controle. A dor está lá. Eles simplesmente aprenderam a não ser derrotados por ela. A ciência ocidental levou décadas para entender o mecanismo da poneratoxina. Os Sateremaué entenderam suas consequências e seu potencial formativo muito antes de qualquer laboratório. Com tudo que você aprendeu sobre a formiga-bala, o ferrão, a poneratoxina, o ritual, você pode imaginar que é um animal que a floresta seria melhor sem. Um perigo ambulante sem função, além de machucar quem passa perto. Errado. A Paraponera clavata é um predador de topo entre os insetos da Amazônia. Ela caça aranhas, pequenos insetos, larvas e outros artrópodes, controlando populações que, sem esse predador, poderiam explodir em número e desequilibrar cadeias alimentares inteiras. Mas sua função mais importante é outra. Ela é polinizadora. As operárias que saem para forragear visitam flores em busca de néctar e transportam pólen entre plantas. Em algumas espécies vegetais da Amazônia, a formiga-bala é um dos poucos agentes de polinização disponíveis no subbosque, a camada da floresta onde a luz rareia e outros polinizadores não chegam. Quando o desmatamento fragmenta a floresta, a formiga-bala é uma das primeiras espécies a desaparecer dos fragmentos menores. Sem a floresta contínua, o formigueiro não consegue manter o território necessário para sustentar uma colônia. E quando ela vai, as plantas que dependem dela para a polinização começam a ter menos sucesso reprodutivo. As sementes diminuem. As árvores jovens ficam escassas. O subbosque empobrece. Uma formiga de 2 centímetros, sustentando parte de uma floresta que tem milhões de anos. E como em todo episódio do Código da Selva, existe um paradoxo final que muda a perspectiva completamente. A poneratoxina, o composto que causa 24 horas de dor intensa, é objeto de estudo em neurologia por uma razão específica. Ela é extraordinariamente seletiva na forma como age nos canais de sódio. Essa seletividade, que a torna tão eficiente em produzir dor, é exatamente o que pesquisadores buscam em desenvolvimento de analgésicos e tratamentos para doenças neurológicas. Entender como a poneratoxina age com tanta precisão no sistema nervoso pode abrir caminhos para compostos que façam o oposto, que bloqueiem dor crônica com a mesma especificidade que ela a ativa.
É o mesmo paradoxo que encontramos em outro episódio do Código da Selva. O sapo-dardo, aquele animal de 3 centímetros que carrega veneno suficiente para matar 10 adultos, tem sua batracotoxina sendo estudada pelos mesmos motivos. O que a natureza criou para causar dano, a ciência quer usar para curar. Se você ainda não assistiu esse episódio, vou deixar o card no final deste vídeo. Depois de descobrir o que existe por trás daquela criatura, você provavelmente nunca mais vai olhar para um pequeno sapo da mesma forma. E a formiga-bala não é diferente. A que derruba um humano por 24 horas pode, um dia, ser responsável por dar alívio duradouro a quem sofre de dor crônica sem resposta a tratamentos convencionais. O ferrão mais doloroso do mundo. Potencialmente, a cura que o mundo ainda não tem. A Amazônia não para de surpreender quem tem paciência para olhar de perto. Justin Schmidt criou sua escala para que o mundo entendesse a dor que insetos podem causar. Mas o que ele documentou sem querer foi algo maior: que os animais que mais nos assustam são frequentemente os que mais temos a aprender. A formiga-bala não evoluiu o ferrão mais poderoso do mundo para machucar humanos. Evoluiu para defender uma colônia de 3 milhões de vidas, que sustenta parte de um ecossistema, que sustenta parte de um planeta. Nós somos apenas um obstáculo ocasional, que ela prefere que aprenda a lição rapidamente. E aprendemos, sempre aprendemos. Porque 24 horas de dor é tempo suficiente para nunca mais perturbar um formigueiro de formiga-bala. Mas os Sateremaué aprenderam algo diferente: que o mesmo ferrão que nos derruba pode nos fortalecer, se tivermos coragem de enfrentá-lo de propósito. O código da formiga-bala não é sobre dor, é sobre o que fazemos com ela. Agora me diz, você teria coragem de participar do ritual Sateremaué, a luva de formigas-bala por 10 minutos? Comenta aqui embaixo. E se você quer que o próximo episódio desvende o predador mais invisível da Amazônia colombiana, uma serpente que fica imóvel por dias esperando a presa chegar até ela, comenta víbora aqui embaixo. Inscreve no Código da Selva, ativa o sininho e nos vemos no próximo código.